Olá, sou a professora Lucy Rocha. Vamos falar um pouquinho a respeito de romantismo na prosa. Quando nós falamos desse grande conceito que foi o romantismo, aliás, não podemos entender o romantismo como simplesmente um período literário, mas um espírito de época, não é? O romantismo do início do século XIX, nós vamos entender quando falamos disso, que não é simplesmente um estilo de época que atingiu apenas a literatura. Parece que foi uma maneira de ver o mundo, né? Uma maneira romântica de ver o mundo. E esse romantismo lá do século XIX não tem o mesmo significado que teria aqui no século XXI. E isso tem que ficar claro para quando cair alguma questão sobre romantismo nos vestibulares, os candidatos não cometerem a inocência de procurar naquele fragmento apenas relações amorosas, sentimentos considerados sublimes e delicados. Dependendo do período que o romantismo acontece lá, na primeira metade do século XIX, nós vamos encontrar variados temas. Bem, e por falar em temas, os temas que mais apareceram nos nossos folhetins românticos, foi o tema amoroso. É claro que o amor não é uma característica específica do romantismo. Tem amor em todos os períodos literários. Mas os folhetins românticos traziam essa fórmula meio voltada para as novelas dos dias atuais. Essa fórmula de folhetim, esse conceito, o folhetim, ele acabou sendo inventado lá no século XIX como uma estratégia também para vender jornais, O público que estava se formando agora como leitores era um público formado por uma burguesia em ascensão, que segundo Antônio Cândido, era aquela burguesia que estava, na verdade, estava preparada para começar a ler, mas não coisas muito aprofundadas ainda. Então a gente tem que pensar no século XIX com um público que está querendo se divertir, num período em que não tem televisão, não tem rádio, não tem outro entretenimento, nem cinema, que possa trazer diversão para as pessoas. E a leitura foi uma maneira, então, de promover essa diversão. Bem, como é que funcionavam? As pessoas compravam jornal e numa determinada página, no rodapé, vinham os capítulos, toda semana ou a cada 10 dias ou 15, como era combinado com aquele escritor, vinha a continuação dos capítulos. E as pessoas acompanhavam isso de maneira bastante curiosa. Então os folhetins, eles apresentam aquela fórmula das nossas novelas televisivas, que seriam, na verdade, tem que ter uma mocinha idealizada, com todas as virtudes morais superiores, tem que ter um rapaz, que é o herói, belo, forte, corajoso, honesto, justo. Claro que tem que ter vilão, um vilão ou vilões, para atrapalhar a trama, para fazer com que a mocinha pense que o mocinho, ele é que estava errado na situação, para fazer também com que o mocinho pense que a mocinha o traiu. Os vilões servem para dar esse tempero. E, ao longo disso tudo, vamos encontrar nos folhetins também muitos mistérios a serem revelados, que acaba só no final colocando tudo à mesa e mostrando, então foi por isso, então ela era irmã dele, por isso não ficaram juntos, ou ainda, então o pai dele conhecia todo o segredo e trabalhava ali como mordomo. Então essa coisa toda da fórmula do mistério, que as novelas até hoje utilizam, era a grande fórmula do folhetim. E o folhetim, então, quando se pensa nesse conceito de folhetim para se cair no vestibular, hoje nós temos algumas obras que estão aí para serem analisadas, que vocês podem conferir em outros vídeos, como a obra Tio, por exemplo, que era folhetim, o Memórias de um Sargento de Milícias também, que era folhetim, a Moreninha, Iracema, o Guarani. Então são as nossas obras brasileiras que fizeram grande sucesso enquanto folhetins no Brasil. Então a nossa prosa romântica, ela pode sim ser associada às novelinhas lá do século XIX que entretinham a burguesia em ascensão. Então um pouquinho só sobre os folhetins para vocês e até a próxima!